Olá, sétimo ano, tudo bem? Professor Couto na área aqui com vocês. Pessoal, o nosso estudo dessa semana ele vai dar sequência com a parte de evolução, mas nós vamos trabalhar hoje com Darwin. Havia falado várias vezes durante a sala de aula sobre a importância de Darwin e hoje a gente vai descobrir o motivo. Bem, o título aqui já começa com o transformismo de Darwin. Você lembra que tinha uma outra ideia, o fixismo, aquela que as espécies não se modificavam. Já Darwin falou do transformismo, então as espécies se modificavam com o passar do tempo. Nesse caso aqui está, nesse nosso cantinho, essa figura ilustre, com todo o respeito, o nosso querido Charles Darwin. E aqui você tem o livro que ele publicou, A Origem das Espécies. Por que isso aí tudo é importante? Galera, isso aqui é a explicação que nós usamos até hoje para explicar como as espécies se desenvolvem, como que elas surgiram, de onde que elas vieram e possivelmente para onde que elas vão. Então é uma base muito forte para o nosso estudo dentro aqui das ciências, tá? Darwin defendia transformismo, conforme eu conversei. Ele iniciou medicina, não se adaptou muito bem, depois ele foi para teologia, olha só que interessante. A vida dele modificou-se totalmente quando ele fez uma viagem de navio, que aqui consta no mapa. O navio se chamava Beagle, bem famoso, e essa viagem ele deu uma passeada bem grandinha, inclusive não chega aqui no Brasil. Ele continuou essa viagem e catalogou muitos dados, fez muito estudo, muita comparação. E a sua primeira teoria ali, ele começou a falar sobre descendência com modificação, ou seja, as espécies deixavam modificações aos seus descendentes. Aqui você pode verificar pássaros, que ele analisou aqui na Ilha de Galápagos. Ele reparou que esses pássaros tinham uma certa semelhança e ele deduziu que esses pássaros nas ilhas ali, eles eram provenientes do continente. Ou seja, como cada pássaro foi para uma ilha, eles ficaram com pequenas modificações, mas todos tinham um ancestral em comum. Então, ele começou a fazer análise de fósseis, etc. E aí, ele chegou na grande conclusão, que é a seleção natural. Bem, vamos explicar isso aí. O que é a seleção natural? Seleção natural é quando o ambiente seleciona os organismos, com as modificações que os tornam mais aptos e tem papel fundamental. De que maneira eu explico isso? Existem muitos indivíduos no ambiente. As pressões do ambiente, frio, calor, guerra, uma pandemia, qualquer coisa, causa a seleção natural. Os indivíduos que estavam mais aptos para esse evento irão sobreviver. Mas aquela população eram todos da mesma espécie, mas cada um tinha uma modificação, uma pequena mutação. Essa modificação a gente chama de variabilidade. Então os indivíduos com certo diferencial, eles, através da pressão do meio, foram selecionados, eles são os mais aptos e irão sobreviver. É como se a gente usasse o currículo tradicional da escola. Para uma pessoa conseguir ir para um outro ano letivo, por exemplo, para ir de um sexto para um sétimo, de um sétimo para o oitavo, ele precisa estudar e fazer provas. No caso, fazer provas é a seleção natural. A variabilidade da população, a população de alunos, o aluno que estudou, ele passa pela prova. O aluno que não estudou, esta barreira não deixa ele prosseguir. Ou seja, para o próximo ano vai sobreviver o mais apto aquele que conseguiu ter essa modificação, esse conhecimento para prosseguir. Para comparar, a gente vai pegar aqui Lamarck, que nós vimos semana passada, e depois vamos comparar com Darwin. Lamarck falou que as girafas tinham pescoços curtos, precisavam se esticar, e daí essa característica foi transmitida para os seus descendentes, e nós temos as girafas assim até hoje. Darwin fala diferente. Darwin falou que as girafas tinham pescoços variáveis, com tamanhos variáveis, como você pode ver aqui. Acontece que a seleção natural, a busca por alimento, fez com que as girafas de pescoço mais longo se mantivessem, enquanto as girafas de pescoço mais longo não conseguiram pegar alimento e morreram. Então, o que aconteceu? As girafas de pescoço compridinho sobreviveram pela competição, e isso foi a seleção natural que ocasionou a evolução que nós temos até hoje, tá bom? Especiação. Galera, especiação é o fato, é a ação de você fazer espécie. Então nós temos a especiação geográfica, que ela é muito interessante, olha só. Quando nós temos uma população,
E se porventura surgir uma barreira geográfica entre elas? Um rio, um terremoto faz uma fenda, um vulcão explode e derrama lava. E ela separa essa população. Com o passar do tempo, essas populações aqui separadinhas, né, elas vão adquirindo características únicas devido à seleção natural, né, que cada ambiente vai infligir sobre elas. E ao final, elas estarão tão modificadas que, se você comparar com o começo dessa população, elas não serão capazes de gerar descendentes férteis, porque elas são espécies diferentes. Então, especiação é fazer uma nova espécie devido a uma ação de barreira geográfica, tá bom? A camuflagem e a seleção natural. Pessoal, indivíduos camuflados no ambiente têm maior chance de sobreviver. Então, aqui no caso, você tem uma ave bem escondidinha. O que acontece? Um predador, quando passar seus olhos, não irá conseguir vê-la. Ao contrário de uma outra ave da mesma espécie que não tem essa modificação, ela não conseguiria se esconder e seria servida como alimento. Nesse caso, a mais apta foi esta aqui, e com certeza seus descendentes herdarão alguma característica parecida. Mesmo caso, uma mariposa, camufladinha aqui com um caule, um ramo, e aqui embaixo você tem um felino escondido pronto para atacar as presas. Nesse caso aqui, como a maioria não irá ver, eles serão predados daí, tá bom? Vamos fixar essa ideia com exercício, galera. Darwin foi um naturalista britânico que ficou bastante conhecido por sua teoria evolucionista. Para chegar às suas conclusões, Darwin fez inúmeras observações durante sua viagem ao redor do mundo a bordo do navio Beagle. Entre os pontos-chave da teoria da evolução proposta por esse naturalista, podemos citar uso e desuso, isso é Lamarck. A transmissão dos caracteres adquiridos, também não. Seleção natural, sim. A seleção natural vai selecionar os indivíduos mais aptos. Pessoal, não pense assim que são os indivíduos mais fortes, tá? São os indivíduos mais aptos que são selecionados. Não tem a ver com força física aí. Nesse caso, vamos ficar com a letra C, tá bom? Próximo. Darwin fez diversas observações até que chegasse à sua famosa teoria evolucionista. Uma dessas observações foi realizada em Galápagos, onde o pesquisador pôde observar espécies de tentilhões, aves, que apresentavam diferenças principalmente em seu bico. Observando essas características, Darwin concluiu que os tentilhões, assim como as outras espécies, são imutáveis. Bem, nós sabemos que Darwin é adepto do quê? Do transformismo. Quando a gente fala que as espécies são imutáveis, que elas não mudam, isso é fixismo. A letra A não pode ser usada. B. Os tentilhões migraram de áreas diferentes em direção a Galápagos e por isso apresentavam bicos diferentes. Bem, os tentilhões vieram de várias áreas diferentes para Galápagos. Não foi essa a ideia que nós passamos. C. Os tentilhões, em razão da necessidade de se alimentar, sofreram modificações em seus bicos, o que os tornou mais adaptados. Essa ideia é Lamarck, não tem muito a ver com Darwin, não. Falsa. D. Os tentilhões adquiriram bicos diferentes durante a vida e passaram essa característica aos descendentes. Então, durante a vida, eles foram se modificando. Bem, não foi assim, né? Letra E. Os tentilhões provavelmente derivaram de um ancestral comum e sofreram um processo de seleção natural. Sim, a ideia é, já que as ilhas eram mais novas, mais recentes que o continente, e esses tentilhões vieram do continente, o que aconteceu, né? Devido a vários locais em que eles estavam, eles derivaram sim de um mesmo ancestral comum, mas a seleção natural fez com que eles tivessem bicos diferentes. Perdão, nesse caso, letra E. Último. A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria da evolução proposta por Darwin. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a ideia de seleção natural. Os organismos mais fortes sobrevivem e transmitem essa característica para seus descendentes. Não. A palavra-chave aqui é os indivíduos mais aptos. A falsa. B.
Os organismos mais fortes, de novo, conseguem reproduzir-se e impedir a reprodução dos mais fracos. Em hipótese nenhuma foi falado isso. B, falso. C. Os organismos mais aptos são selecionados pelo meio e todos os organismos mais fracos são extintos. Pessoal, às vezes o mais fraco pode ser mais apto. Então não tem nada a ver com força de novo, né? Letra C, falsa. Não esquece de anotar isso aí. O indivíduo mais apto não é o mais forte nem o mais fraco. D. Os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam maior chance de reprodução e transmissão da característica vantajosa para seus descendentes. C. Os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam maior chance de reprodução, ou seja, eles conseguem sobreviver e se reproduzir. A letra D está certinha. E a letra E, para finalizar, mais uma vez, ele frisa a palavrinha ali, né? Os mais fortes. E isso é errado para nós. Beleza, galerinha? Então, tá aqui a minha explicação. Amanhã converso com vocês, tá bom? E vamos tirar todas as dúvidas sobre isso aí. Valeu, pessoal. Tchau!